Então, pessoal, agora a gente começa a segunda parte do conteúdo, aliás, estudo das culturas agrícolas, certo? Nessa segunda parte, nós vamos trabalhar as olerícolas. As olerícolas, pessoal, englobam aquilo que nós chamamos de frutos, verduras e legumes. Nas olerícolas, nós temos as hortaliças convencionais e não convencionais. Para se ter, né, pessoal, uma noção aí do quanto é importante as olerícolas no nosso dia a dia, essa é a distribuição de uma refeição quase que perfeita, né? Vamos dizer, uma refeição qualitativamente equilibrada. A gente percebe que 50% é composto, né, por vegetais crus ou cozidos. Dentro dos vegetais engloba-se aí as folhosas, né, os frutos como tomate, entre outros. Então, na nossa alimentação do dia a dia, as olerícolas têm uma importância gigantesca. Aqui, pessoal, o que eu trago para vocês? Um exemplo, né, da riqueza que são os nossos vegetais. Principalmente numa área que a gente não observa muito, que são as proteínas. Quando a gente fala de proteína, a gente imagina que proteína está ligado ao que? A carne, seja de origem suína, bovina ou de frango, peixe, né? Porém, a gente esquece que os vegetais também têm alta concentração de proteína, como é o exemplo do espinafre. Em 100 gramas de espinafre, 49 gramas é proteína, certo? Tudo bem que o cogumelo ele não é um vegetal, né? Ele é um fungo, porém traz aí para complementar esse leque de opções proteicas que nós temos no dia a dia e não damos assim a devida importância. Bom, vamos dizer assim, as olerícolas, elas podem ser divididas de acordo, né, com as partes que consumimos. Quais são as partes dessas hortaliças que fazem parte da alimentação humana, né? Então, dentro dessas classificações, nós temos aí as raízes, tanto batata doce é um exemplo, a beterraba, a cenoura. E o que acontece, pessoal? A gente cita somente eles, né? Mas a gente esquece que as folhas de alguns tubérculos, de algumas raízes, também são altamente nutritivas. Tanto a folha aí da beterraba, ela pode ser consumida, tem um alto valor nutritivo, a folha da cenoura, do rabanete. Então, não precisamos, né, ficar, vamos assim, ligados somente naquelas partes que estamos acostumados. Tem outras partes que também podem ser consumidas e acaba que a gente se desfaz disso por falta de conhecimento. Também podemos consumir aí o caule, né, como é o exemplo do aspargo, ou o caule modificado, que são os conhecidos rizomas, os quais temos o inhame, a taioba, né, o cará, são todos caules modificados que podemos consumir. As olerícolas, né, também podem ser classificadas como tubérculos. Dentro dos tubérculos nós temos as batatinhas, o inhame, ou também podem ser classificadas como bulbo, o quais exemplos aí nós temos o alho e a cebola. Bom, a gente conhece, né, as folhosas, também conhecida como verdura. Então, as folhas englobam aí as alfaces, a couve, o repolho, e eu acredito que sejam as mais conhecidas e as mais utilizadas no nosso dia a dia. As olerícolas também podem ser classificadas como flor, né, as flores, que é o caso da alcachofra e do brócolis, ou como modificação floral, que é a nossa famosa couve-flor. Dentro dos grupos aí, né, da divisão das olerícolas, nós temos os frutos.
Fruta, eu expliquei na aula anterior, né? Tem um sabor adocicado. Já o fruto, não. Nesse caso, nas olerícolas, nós temos a berinjela, ervilha, pimenta, o nosso tomate, que diretamente está ligado nas mesas, né? Eu falo que é uma das maiores olerícolas também consumidas é o tomate. E por último aí, pessoal, né, dentro dessa classificação, nós temos as sementes. Temos aí o feijão vagem, o grão de bico, a lentilha, que tem um alto poder nutritivo, porém a gente só lembra dela no final do ano, né? Para fazer as simpatias aí de final de ano. Então, encerra-se aqui a classificação das olerícolas. Então, pessoal, eu trouxe, né, a classificação aí, a divisão dos grupos das olerícolas. Elas podem ser divididas em fruto, folhosa, semente, raiz, tubérculo, entre outros. Mas dentro desse universo, pessoal, ela se divide em dois grandes grupos. E esses dois grandes grupos, pessoal, são os grupos das hortaliças convencionais e não convencionais. E aí, você saberia diferenciar essas olerícolas, essas hortaliças? Quais são convencionais e quais são as hortaliças não convencionais? As hortaliças convencionais são aquelas que estão no nosso cotidiano, né? Nosso cardápio do dia a dia, alface, couve, tomate. São hortaliças que já têm um estudo. Quando eu digo um estudo, pessoal, já tem cultivares, já passou por um melhoramento genético, já tem adubação, né? E são cultivadas e consumidas em larga escala. Então, essas são as hortaliças convencionais. Já as hortaliças não convencionais são aquelas presentes em determinadas localidades ou regiões e exercem uma influência na alimentação daquela população tradicional, tá? Um bom exemplo, pessoal, de alguns pratos típicos, né, regionais feitos com essas hortaliças não convencionais é o pato no tucupi, que é da região nordeste, né, norte, perdão, da região norte, muito famoso. Porém, o tucupi aqui na nossa região, igual eu falo do centro-oeste, já nem é tão famoso, já nem se encontra o tucupi com grande facilidade. Aí eu trago um exemplo aí na foto, né, da jurubeba. A jurubeba é um fruto que tem aqui no estado amargo que o pessoal ama comer com arroz. Que se eu for procurar na região sul ou na região nordeste, eu já não vou encontrar. Então são plantas típicas. Cada região vai ter as suas plantas típicas. E essas olerícolas, pessoal, ou hortaliças não convencionais, elas também podem ser chamadas de punks. As punks, pessoal, o que significa punk, né? Punk é plantas alimentícias não convencionais. Em outras palavras, são todas aquelas plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos. Nesse slide tem esse gráficozinho aqui. Olha a discrepância, né, da quantidade de plantas que existem, que podem ser consumidas, mas não consumimos, e a quantidade de plantas convencionais, aquelas que já têm estudo, aquelas que são produzidas e consumidas em larga escala, né? Então, temos muitas plantas que não consumimos no dia a dia. O termo punk, pessoal, foi criado em 2008, tá? Por esse biólogo, o professor Valdeli Ferreira, e ele inclusive escreveu esse livro, é um livro de referência das punks brasileiras, de todas as e refere-se a todas as plantas, né, que possuem uma ou mais partes comestíveis, podendo essas plantas serem espontâneas, aquelas que a gente chama de plantas daninhas, ou cultivadas, nativas ou trazidas de outros países, inclusive. Então, as punks é um universo gigantesco, né, pessoal? Então aí fica a pergunta.
Quais são as hortaliças não convencionais? Na sua região, você sabe de alguma? Ou até mesmo que você consuma, que não seja tão convencional assim? Bom, pessoal, a gente não tem uma lista fixa dessas hortaliças. Primeiro, porque varia muito de região para região, e depende muito dos costumes culinários, né? Principalmente aí do interior dos estados. Mas temos algumas hortaliças bastante conhecidas. Porém, pode também mudar o nome, né, de estado para estado. Ana, e como é que eu vou fazer um plantio de uma punk? Primeiramente, se nota uma rusticidade muito grande dessa espécie de hortaliças. Elas são pouquíssimos afetadas por pragas e doenças, ou seja, elas têm uma resistência muito grande e também uma resistência maior à seca, tá? O que facilita o cultivo orgânico e agroecológico. Porém, requer alguns tratos culturais básicos, uma irrigação adequada. Deve sim se fazer um manejo, né? Assim como a gente faz para as outras plantas. Porém, foi igual eu falei, a resistência delas é muito maior. E vem aquela questão, né, pessoal? Toda punk é mato? Ou elas nascem sozinhas? Bom, pessoal, muitas dessas plantas não convencionais são de fato espontâneas. A gente até chama elas de plantas daninhas, né? Nasce sem que ninguém precisa plantar. Porém, isso é uma pequena parte. Existem outras variedades que têm que ser cultivadas, então são variedades de plantas cultivadas. Elas não nascem espontaneamente e podem até ter sido trazidas de outros países. Então, pessoal, nessa segunda parte da do nosso conteúdo, eu trago um pouquinho das hortaliças. É um universo muito grande, muito bom de se trabalhar. Temos muito a desbravar ainda quando se relaciona a essas plantas não convencionais e muito ainda a se fazer com as convencionais, né? Temos muitas doenças, muitas pragas, o qual precisa ainda de muito estudo. Porém, pessoal, trouxe um pouquinho desse universo das olerícolas para vocês.